Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula, dessa vez falando sobre escala, dando continuidade aos nossos estudos sobre elementos da cartografia. Tá? Antes de começar a aula, um recadinho. Eu deixei linkado junto com essa aula uma aula extra falando sobre epidemias, como surgiram as doenças, como elas nos atingem, as principais formas de doença. Então é um material extra, peço que vocês assistam lá também, ok? Mas vamos voltar aqui para a geografia e para a escala. Bom, pessoal, o que é a escala? A escala é redução matemática do objeto para o mapa. Então, quando a gente faz um mapa, a gente tem que obedecer alguns critérios, entre eles a escala. Todo mapa tem que ter escala. E como funciona a escala? Para um mapa ser funcional, para a gente conseguir delimitar uma distância, verificar o tamanho de uma área, a gente tem que saber converter a escala. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que aparece a escala nos mapas, e ela aparece de duas formas. Uma, a gente tem que fazer um cálculo um pouco mais complicado, o outro um pouquinho mais fácil. Tá? Primeiro, pessoal, é a escala numérica. Tá? A escala numérica eu vou apresentar para vocês hoje, mas a gente vai ver com mais calma quando tiver aula presencial, para vocês fazerem o exercício e eu poder acompanhar de perto. Tá? Todo mapa vai aparecer escala e vai estar geralmente em algum canto do mapa. Né? A escala numérica aparece dessa forma. A gente vai ter 1 para algum número. Aqui o exemplo está 1 para 10.000. Então, numerador, denominador. Esse 2 pontos significa para. Tá? 10.000 o que, professor? 1 o que? 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros no tamanho real. Tá bom? Então, essa escala numérica é essa que a gente tem que fazer um cálculo, porque no nosso dia a dia a gente não utiliza 10.000 centímetros, a gente utiliza metros e quilômetros. Centímetros são para coisas pequenas. Tá? Então, nesse tipo de escala, a gente tem que fazer uma conversão, a conversão métrica. Tá? E para fazer isso a gente tem que saber de duas coisas. Primeiro, pessoal, é o sistema decimal. O sistema decimal é o sistema de base em 10. Tá? Então eu falo, eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Eu tenho 10 centenas, eu tenho 1 milhar. Isso é o sistema decimal, de 10 em 10. Dezena, centena, milhar. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer a conversão. E depois a gente precisa saber um pouco do sistema métrico. Tá? O sistema métrico é esse que a gente utiliza, de centímetros, metros e quilômetros. Isso aqui, pessoal, vocês conseguem aplicar em qualquer lugar do mundo, exceto Estados Unidos, Libéria e Mianmar. Eu duvido muito que algum de vocês vai querer visitar a Libéria ou Mianmar, mas Estados Unidos todo mundo quer. E lá, vocês vão ter que saber fazer a conversão para poder utilizar o sistema deles, que é o sistema imperial. Lá eles não usam centímetros, metros e quilômetros. Usam milhas, usam léguas, usam jardas, usam polegadas. No clima, temperatura, eles utilizam Fahrenheit, não utilizam o nosso graus Celsius. Então, quando vocês forem para lá, vocês vão ter que lidar com isso e vão ter que saber fazer as conversões. Alguém fala, olha, você vai ter que ir 3.000 milhas para lá. Opa, quanto que é 3.000 milhas? Dá para ir de a pé? Tem que pegar um táxi? Vai ter que saber fazer isso. Tá? Então, mas por enquanto, vamos ficar só com centímetros, metros e quilômetros. Tá? Bom, pessoal, o sistema métrico funciona da seguinte forma. 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então, eu tenho 1,70 m. Eu tenho 170 centímetros. 100 centímetros dá 1 metro, mais 70 centímetros, 1,70 m. Beleza? 1.000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Então, lembra, né, do sistema decimal, né? 100 mil. Beleza? Se eu tenho 100 metros, então 1 quilômetro. Então, voltando naquele exemplo aqui que eu mostrei para vocês da escala numérica, né? 1 para 10.000. 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros reais. Então, vamos ver quanto que é 10.000 centímetros. Tá? Bom, pessoal, para a gente fazer esse cálculo é bem simples. A gente vai pegar esse 10.000 centímetros, que é por 100, e dividir ele, então, por 100. Então, quando a gente pega 10.000 e divide por 100, vai dar 100. 100 o quê?
100 metros. Então, se a gente pegar um mapa com escala de 1 para 10.000 centímetros, a gente coloca a régua lá, verifica o tamanho, a cada centímetro vai valer equivalente a 100 metros no mapa, tá? Essa escala aqui, pessoal, é utilizada para bairros, tá? É uma escala bem utilizada para fenômenos bem pequenos, beleza? A gente poderia continuar essa conversão. A gente pode pegar esses 100 metros e dividir por 1.000 para saber quantos quilômetros vai dar, que vai dar 0,1 quilômetro, tá? Ou 0,1 quilômetro, que é a mesma coisa que 100 metros, que é a mesma coisa que 10.000 centímetros. Então, essa é a escala numérica. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai fazer alguns exercícios com ela, tá? Não se preocupe. Agora, pessoal, vamos falar da escala gráfica. A escala gráfica aparece desse modo no mapa de vocês, tá? E a escala gráfica, ela é essa barra graduada. Então, você pega a régua, coloca em cima da barra e verifica, tá? Ela pode estar aparecendo assim. 1 centímetro vai ser do 0 até o 100, ou do 0 até o 50, ou do 0 até o 150, tá? Tudo vai depender do sistema que está essa escala. Mas a gente tem que ver quanto equivale cada centímetro, tá? Então, por exemplo, nessa escala aqui, se 1 centímetro vai do 0 ao 100, significa que cada centímetro tem 100 metros. Uma outra maneira de dizer isso é o quê? A cada centímetro nós temos 10.000 centímetros, que equivale à mesma coisa de 100 metros. Tá? Agora, lá na página 13, pessoal, tem um mapa. Tá? E nesse mapa da região aqui centro-oeste do Brasil, esse mapa aqui, ele está falando, tem ali embaixo, procurem ali a escala. Aqui acabou cortando, tá? Mas o mapa de vocês tem, observem aí. Tem um mapa que aparece 0, 225. 225 o que ali? Quilômetros, tá? A gente está falando de uma área bem grande. Então, peguem a régua, verifiquem ali. Ah, tá aqui no cantinho, ó. Tá ali a rosa 200, bem embaixo tá a escala gráfica ali. Tá? Significa que cada centímetro desse mapa equivale a 225 quilômetros. Tá? E nessa mesma página tem um exercício perguntando, né, qual a distância entre Goiânia e Brasília. Eu vou fazer ela para vocês aqui já. Tá? Eu peguei a régua, fui lá em Goiânia, coloquei o 0 em Goiânia, fui até Brasília e verifiquei que a distância entre Goiânia e Brasília tem, na minha régua aqui, 9 centímetros. O que eu fiz então? Eu verifiquei 9 centímetros não, 9 milímetros, tá? Milímetros. Aí eu verifiquei quanto vale cada milímetro. Então eu peguei o 225 quilômetros, dividi por 10 para saber quanto vale cada milímetro. Verifiquei que cada milímetro equivale a 22,5 quilômetros. Fiz isso vezes 9, porque é a distância que eu tenho. Deu 202 quilômetros e 5,5. Então, a distância entre Goiânia e Distrito Federal, Brasília, é 202,5 quilômetros, aproximadamente. Tá? É assim que nós utilizamos a escala gráfica. Bem mais fácil do que usar a escala numérica, que a gente tem que fazer aquele monte de cálculo de conversão. Né? Então, essa aqui é a escala gráfica. Beleza? Agora, pessoal, a diferença entre escala pequena e grande. Aqui a gente não pode confundir. Tá? A escala pequena é quando o fenômeno é grande. O que é um fenômeno grande? Quando eu vou mapear um continente, quando eu vou mapear um país, quando eu vou mapear o mapa mundi. Esse mapa mundi aqui do IBGE está a escala ali bem pequenininha, eu circulei para vocês, não dá para você ver. Mas essa escala está dizendo o seguinte, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 1.220 quilômetros. Tá? Voltando aqui, cada centímetro aqui equivale a quanto? 225 quilômetros. Aqui, cada centímetro é 1.220 quilômetros, ou seja, é muito maior. Aqui nós temos uma escala, então, pequena. Se a gente fosse colocar ela naquela escala numérica, ia dar um número gigante, gigante, gigante. Né? Se 10.000 centímetros é só 100 metros, imaginem quantos centímetros são 1.220 quilômetros. Tá? Agora, quando a escala é grande, o fenômeno é pequeno. Tá? Na escala grande, é a escala que a gente pode ver pequenos detalhes. É a escala de um bairro, é a escala, às vezes, de uma cidade, a escala de uma planta. A escala de uma planta, então, é uma escala
grande. O fenômeno é pequeno, a escala é grande. Ó. A escala aqui, cada centímetro tem quanto? Tem 2 metros, tem 5 metros. Agora lá não, cada centímetro tinha quanto? No exemplo que a gente viu, tinha cada centímetro equivale a 100 metros. No outro, cada centímetro, 225 metros. No outro, cada centímetro, 1.220 metros. Então, isso é a diferença entre escala pequena e escala grande. É o oposto, pessoal. Fenômeno grande, escala pequena. Fenômeno pequeno, escala grande. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!